Leandro, Leandro, seu microfone está fechado. pode apresentar o Leandro, aquela que você apresentou no grupo, aquelas exigências. Liga o microfone. Bom dia. Isso. Ó, Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite a todos boa presentes noite. na nossa reunião. Bem, presidente, um dos assuntos que eu tinha divulgado lá no plano, que é de interesse público aí, eu estou tentando até técnica para tentar compartilhar, é a nota COCAD, né, da definição já do regime tributário do Simples Nacional, já na Constituição do CNPJ. E segundo a previsão da Receita Federal, né, determinação da Receita Federal, já é para a partir de 27 de julho, agora já começou em modo de produção, né? Então, significa Julho de dizer que 2025 agora, né? Já se entrou, alguém já, tem né? uma empresa segunda-feira para cá, na Constituição, pelo menos o que a Receita prometeu, a Receita Federal prometeu, que o regime tributário, a opção pelo Simples Nacional, já ocorrerá na Constituição do CNPJ. Só tentando localizar aqui a ferramenta técnica, ver se eu consigo compartilhar, mas muito importante, viu? Muito importante mesmo, e ao mesmo tempo muito arriscado, porque eu prevejo se lá na frente, se alguma irregularidade, por exemplo, né, uma irregularidade cadastral ocorrer, a nível de inscrição municipal ou algo nessa natureza, não é possível o enquadramento do Simples Nacional. Então, eu não sei se nessa decisão foi considerado, foi colocado na balança essa situação. Pode continuar, Leandro. Tá? Só ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Consegui. Deixa eu compartilhar aqui, porque às vezes é bom a gente mostrar a nota, né? Ver se eu consigo aqui compartilhar aqui. Aqui, ó. Acho que agora a gente vai conseguir. Ó. Essa aqui é a nota COCAD da Receita Federal 181 de 2025, de 16 de abril de 2025. Tá? Então, aqui ela vem tratando sobre essa questão do módulo da administração tributária que vai estar aqui alocado à Rede Sim, né? Vai conversar com a Rede Sim. Mas o que mais interessa para a gente, né, é o contexto do módulo da administração tributária, é esse aqui. Ó. Só chegar lá. Aqui, ó. Período de implantação, período de construção e homologação das soluções tecnológicas e os integradores estaduais ocorreu de 18 de junho de 2025 a 18 de junho. A preparação do ambiente de produção foi de 21 de julho de 2025 a 25 de julho de 2025. E a implantação em produção no final de semana, ou seja, 26 e 27 de julho. Tá? Então, não sei se alguém já construiu alguma empresa aí a partir de segunda-feira e se já apareceu essa opção de informar a opção pelo Simples Nacional. Até aqui fala sobre a finalidade do módulo da administração tributária. Referido módulo será responsável pela coleta das seguintes informações: dos dados necessários ao enquadramento do regime do Simples Nacional e informações referentes aos regimes tributários pela reforma tributária sobre o consumo. Tá? Então, vai ter ali um
passo a passo lá operacional, né, na hora que estiver constituindo a empresa. Na hora que estiver constituindo a empresa, lá no Rede Sim, vai direcionar o contribuinte ou a assessoria que estiver realizando ali a constituição para o módulo de administração tributária. Aí, esse módulo da administração tributária, ela tem essa funcionalidade, né, de permitir ao contribuinte tanto a opção pelo regime do Simples Nacional, como pelos regimes tributários de consumo, né, criados, instituídos pela reforma tributária sobre o consumo. Aí tem que verificar pela nota COCAD, até 27 de julho, até o 27 de julho foi o quê? Sábado, né? Não, foi 27 de julho deu quando? 27 de julho deu domingo, né? Então, a implantação e produção aqui, segundo a Receita Federal, foi no final de semana, de 26 e 27 de julho. Então, esse é o próprio documento da Receita. Agora, tem que verificar se certificar-se na prática, lá no ambiente lá da Rede Sim, já está direcionando já para o contribuinte, para a assessoria que estiver constituindo ali a empresa, já está remetendo, já direcionando o profissional que estiver constituindo a empresa para esse módulo da administração tributária, já para solicitar a opção do Simples Nacional. Eu vejo muito risco com essa situação, mas, enfim, se não fizer essa opção pelo Simples Nacional, segundo as diretrizes aqui da nota técnica COCAD, 181/2025, o CNPJ não sai. O CNPJ ele não é emitido, ele não é publicado. Então, é promessa aqui da Receita Federal. Algum questionamento aí sobre esse tema? Alguma dúvida? Pergunta tem demais, nós não sabemos é perguntar, né? Aqui vai ter que acessar a plataforma, né, na hora que estiver constituindo uma empresa, para verificar se eles já estão remetendo na prática, né, para esse modo. Mas eu vejo muito risco, muito risco mesmo nessa situação de optar pelo Simples Nacional já na constituição do CNPJ. Né? Vejo muito agravante. Mas tá bom. Não tem questionamento, não. Vou compartilhar aqui uma outra situação, situação também que eu acho muito interessante. Aqui, ó. Diz respeito também à reforma tributária. E achei muito importante aqui um dispositivo legal sobre um tema até muito debatido aqui no grupo. Eu estava verificando em uma dos dispositivos legais e eu localizei um dispositivo muito interessante e que a gente tem que ficar atento. Tá. Só antes de começar essa explanação, para a gente só um outro detalhe. Aqui só um negócio aqui rapidinho. Aqui, pessoal, só um cuidado que a gente tem que ter. Uma outra situação que eu estava verificando, a gente tem que colocar aqui no nosso radar. Tem um projeto de lei complementar 108 de 2024, que é um projeto também que trata ali do comitê gestor do IBS, que é o tributo novo, trata do IPCMD,
um imposto sobre transmissão sobre causas mortis e doação, né? Então, e traz algumas situações de obrigação acessória, tá? De multa por não cumprimento de obrigação acessória, principalmente em relação ao IBS, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou até mostrar aqui para você o que trata esse projeto de lei complementar. Ele trata da instituição, ou seja, da criação do Comitê Gestor do IBS. Ele dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do IBS e sobre a distribuição para os entes federativos do produto de arrecadação do IBS, porque a gente sabe que quem vai arrecadar agora, quem vai gerir e arrecadar diretamente o IBS na parte estadual não é o Estado. No primeiro momento, inicialmente, vai ser o Comitê Gestor do IBS que vai arrecadar e depois vai repassar para os entes federados. E trata também sobre o quê? Sobre o ITCMD. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para colocar no radar é que eu vi um dispositivo legal aqui muito, muito perigoso e que a gente vai ter que colocar ele no radar, porque caso esse projeto ele seja aprovado do jeito que está, e ele já está sendo apreciado no Senado, se ele for aprovado do jeito que está, ele é muito perigoso. Então, veja só, tem penalidade a ser aplicada para documento fiscal que for cancelado. Deixa eu chegar aqui no artigo. Ah, tá. Aqui, ó. Uma multa de 20% sobre o valor da operação, tá? No caso de cancelamento do documento fiscal eletrônico, após a ocorrência do fato gerador. 20% sobre o valor da operação. Fala de novo, Leandro. É uma multa. Cancelar documento eletrônico ou informação eletrônica registrada na operação, após a ocorrência do fato gerador. Isso, após a ocorrência. Transformando para a prática é o seguinte: a operação aconteceu, a operação surtiu efeito. Surtiu efeitos e eu fui lá e peguei e cancelei o documento fiscal eletrônico. Então, se eu cancelei o documento fiscal eletrônico após a ocorrência do fato gerador, 20% de multa sobre o valor da operação. Mas essa corrente do fato gerador, ela se dá quando? Quando a operação foi validada, a operação surtiu efeito. A operação ocorreu de fato. Como assim? Eu não entendi. Ó. Quer dizer que não tem mais aquele prazo de tantas horas? Não, aqui eu remeti a mercadoria, do jeito que está o texto aqui, eu remeti a mercadoria para o adquirente e chegou no adquirente. Chegando no adquirente, a operação aconteceu. Se eu aqui, fornecedor, cancelei o documento fiscal eletrônico, após a ocorrência do fato gerador, acontecerá o quê? Aplicação de 20% sobre o valor da operação de multa. Eu não entendi. Alguém pode me explicar aí, que eu não entendi isso aí, não, viu? A ocorrência, vamos supor, eu mandei daqui para São Paulo. Sim. O que pode acontecer? Se a mercadoria saiu, ele chegou lá, certo? O que é o fato gerador aí? A circulação. Ocorreu a circulação jurídica da mercadoria. A mercadoria não foi para lá? Já não foi validada a nota fiscal? A nota fiscal não foi já emitida? Ela não foi validada? A propriedade já não foi transferida, a propriedade da mercadoria? Então, o fato gerador aconteceu. O fornecimento do IBS aconteceu. O fornecimento aconteceu. Aí vamos supor que o fornecedor chegou e cancelou, simplesmente cancelou a nota fiscal eletrônica. Ele cancela a nota fiscal eletrônica, agora, lógico, dentro do prazo do regulamento tributário dos estados. Aqui é dentro do prazo do regulamento. Então, vamos supor lá, ainda está dentro de um exemplo, está dentro de 24 horas que aconteceu essa operação. O fornecedor foi e cancelou. E o fato gerador já ocorreu, porque houve a validação da nota, houve a transferência de propriedade. Ao que ele cancelar, acontece a aplicação de 20% de multa sobre o valor da operação. Esse aqui é um caso. Tá? Esse aqui é um caso. Isso eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer de fornecedor remeter mercadoria para um estado ou para outro contribuinte, para outro CNPJ, e antes de 24 horas, no caso, ele pegou e cancelou o documento. Isso fez a operação.
Só que a mercadoria não voltou para o estoque dele. Né? A mesma coisa aqui, ó. Tem uma outra situação aqui, ó. Cancelar após o prazo previsto na legislação do IBS, documento fiscal eletrônico relativo à operação não ocorrida. Quer dizer, eu emiti a nota, eu estou na empresa e emiti a nota fiscal eletrônica. Só que a mercadoria não foi remetida, não chegou no destino, não chegou no adquirente a mercadoria, certo? E eu extrapolei esse prazo previsto no regulamento do IBS e fui lá e cancelei. Vamos supor que o prazo seja de 24 horas. Eu perdi o prazo de 24 horas, fui lá e, ainda que a operação não tenha ocorrido, eu fui lá e cancelei. Para que eu cancelar o documento fiscal, tem aplicação de 10% de multa sobre o valor da operação. Só que isso aqui é um projeto de lei complementar. A gente tem que aguardar a tramitação, mas de qualquer forma é bom colocar isso aqui no radar. Tá? De qualquer forma é bom colocar isso no radar. Não é para ser aplicado agora, tá? Deixar bem claro. Não é para ser aplicado agora, mas é bom a gente, como se trata de um projeto de lei complementar, ele tem um trâmite a ser seguido, ele está para ser apreciado no Senado. Se esse texto passar dessa forma, a gente vai ter que colocar no radar e orientar os clientes, porque isso aqui é muito comum nas empresas acontecer. Leandro, É. alô? Sim. Esse inciso 32 aí. Cancelar documento fiscal ou informação eletrônica do registro de operação após a ocorrência do fato gerador. Então, eu já peguei a mercadoria, botei no carro e entreguei para o cliente. Emitir Depois que forneceu, né? Oi? Houve o fornecimento. Eu entreguei a mercadoria 10 horas da manhã. Às 11 horas eu vou lá e cancelo a nota. Isso. Aí cancela a nota. Isso aqui é uma fraude. Sim. Eu já fiz a operação e aí eu vou penalizar só com 20%, ou seja, eu cancelando aqui, eu deixo de pagar o imposto daquela operação. Sim, é para combater fraude. Mas não está combatendo. Assim, aqui está 20%, né? Mas a gente não sabe se vai ter alguma alteração no Senado, né? Oi? Aqui, a alíquota aplicável está 20%, o percentual está 20%. Mas a gente não sabe se no Senado Federal vai ter alteração. Pois é, aí vai ter que ter alteração. Isso. Esse aqui é 20% para cancelar o documento fiscal. E para cancelar, após o prazo previsto no regulamento relativo à operação não ocorrida, tipo, eu já emiti a nota fiscal eletrônica, eu estou na empresa. Só que a mercadoria não foi remetida, não aconteceu o fornecimento de fato. Nesse caso, eu cancelo após o prazo, aplicação de 10%. Já está exagerado. Esse é exagero. Se passar, tá? Se passar, esse texto do jeito que está, e essas duas foi que eu verifiquei assim que mais chamou a atenção, tá? Ó, as penalidades a serem aplicadas em razão do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, que são a emissão de notas, né, por exemplo, são as seguintes. Então, vai embora. Tá? Agora é colocar no radar, por quê? Vamos colocar no radar porque vai ter que, se o texto passar dessa forma, tem que formalizar essas orientações para os clientes. Né? Aí tem que colocar no radar. Os empresários têm que brigar antes de passar, né? Mas o problema é que eles sabem que isso tudo está acontecendo, né? Mas tranquilo, vamos aí passar para a próxima. Deixa eu só ver um detalhezinho aqui. Tá bom. Aqui é um outro detalhe também, presente geral muito importante, e a todos, a Mestre Fábio, todos os presentes na nossa reunião, está verificando também na Lei Complementar 214/2025, e eu acabei me deparando com uma situação muito interessante que é bom a gente colocar no radar,
não sei se eu coloquei aqui agora, foi sobre peraí, só um momentinho, sobre o saldo credor, conta, o saldo credor da conta caixa, ele vai caracterizar a omissão de receita e vai adicionar a base de cálculo da CBS e do IBS. Deixa eu só localizar aqui. Eu coloquei agora há pouco, eu acho que eu não salvei. Mas qualquer coisa a gente abre o dispositivo legal. Eu não sei se eu salvei. Acredito que eu não tenha salvo. Tá aqui, acho que eu vou conseguir. Eu salvei isso aqui, eu salvei no Malandro. Agora eu vou conseguir aqui compartilhar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, veja bem. Caracteriza a omissão de receita e a ocorrência de operações sujeitas à incidência da CBS e do IBS, que são os tributos novos na reforma tributária, saldo credor na conta caixa, apresentado na escrituração. Aqui eu não sei por que o legislador não falou qual escrituração, porque ele deixou em aberto, né? Presume-se que inicialmente seria escrituração contábil, ou apurado em procedimento fiscal, ou seja, sob procedimento fiscalizatório. Aí o valor da receita omitida para apuração dos tributos federais e do IBS, que é como é considerado o saldo credor na conta credor, inclusive por presunções legais específicas. Então, veja bem, a lei complementar ela está abrindo margem aqui para a autoridade lançadora do crédito tributário ela presumir, tá? Será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento do CBS e do IBS, seja por fiscalização direta ou por presunção legal. Aí eu coloquei até uma informação aqui embaixo, que cabe ao sujeito passivo antes da prova de desconstituição das presunções. Ou seja, exige que o contribuinte, para se defender, apresente provas robustas que justificam o saldo negativo da conta caixa. Por exemplo, erro na escrituração, ingresso de recursos de terceiros não tributáveis, etc. Sem essa justificativa, a presunção fiscal prevalece. Então, o que acontece? Leandro, vamos falar. Leandro, nesse caso aí, Leandro, camarada entregar uma SCD, uma SCF com caixa estourada aí, ele está se lascando, né? Porque já está confessando que está com omissão de receita. Isso, e com a possibilidade... É o caso que o Everaldo vai falar aí, Everaldo. Leandro, mas isso aí já essa presunção já existia. Agora, o problema maior nosso, que é 60% dos contabilistas, não estão fazendo contabilidade. Essa presunção, ele vai somar receita, o que ele vai fazer? Everaldo, fala aquele caso lá que você falou, o cara colocou 500 mil de saldo negativo do caixa. 555 mil, certo? O estourado caixa, certo? E apresentou, e não sei como é que ele apresentou SCD e apresentou SF também. Aí, isso aí está lascado. Sim. E eu falei para ele ainda, ó, não apresenta não, senhor. Isso aí é coisa é melhor você ficar sem apresentar do que se apresentar, certo? Aí ele assinou e apresentou, né? Porque se ele tem SCD, é porque ele fez contabilidade, certo? Ele apresentou e apresentou SF também. Duas infrações. Na hora que foi identificado pela autoridade lançadora o saldo credor na caixa, esse saldo ele vai ser adicionado à base de cálculo do IBS da CBS. Sim, mas isso aí essa presunção já existe já, né? Agora o problema é que ninguém não faz a contabilidade, nem faz o livro caixa. O problema é que agora
quando foi adicionar esse valor no base de cálculo do IBS da CBS, é outra base de cálculo. E quando você multiplicar isso pela alíquota do IBS da CBS, aí o valor para recolher... Leandro, nas apresentações do documento, eles vão constatar isso, né? Sim, ou na escrituração no procedimento fiscalizatório. É igual aquele controle de recursos que eu coloquei no nosso programa. Ninguém quer fazer o controle de recursos, certo? Muito pouca gente faz o controle de recursos. Mas aquele controle de recursos é exatamente a omissão de receita. Vai ter que tomar muito cuidado, porque agora, como a nota fiscal eletrônica é um documento, é um instrumento de confissão declaratória de dívida, agora o cruzamento maior já vai ser com o próprio XML. Né? Ele vamos supor assim, o cliente é sonegador. Aí o contabilista, como que vai fazer? O contabilista vai no banco lá e verifica se a receita dele foi maior do que a despesa. Ele pode lançar um documento, certo, para pagar o imposto sobre a receita que ele colocou no banco ou não? Me parece que agora não pode mais fazer isso. Não, é aquilo que a gente já explanou aqui várias vezes. Por exemplo, se tem um documento fiscal idôneo, não necessariamente precisa ser só a nota fiscal. Se eu tenho, por exemplo, um extrato do banco, que é um documento fiscal idôneo, e eu observei que existe ali entrada de recurso, eu já posso oferecer a tributação só com o extrato bancário, por exemplo. Já posso oferecer, não precisa esperar a emissão da nota fiscal para oferecer a tributação. Pois é, mas aí ele vai cair naquela situação, certo, de pagar imposto, certo, a mais, né? É aquela questão, né? Quem quer dois tem que perder um, né? Rapaz, negócio da brincadeira. Né? Deixa eu só aproveitar e... Alguém mais quer falar? Estou provocando. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Ninguém quer falar mais, não? Bem presente. Vamos, então, ninguém quer falar, vamos passar para outro tema aqui. Uma situação também da reforma tributária que eu achei muito importante para a gente debater. Sobre um segmento específico, tá? Sobre um segmento específico e é um segmento aí sobre locação de bens móveis, tá? Na vigência da reforma tributária. Então, veja bem, eu até trouxe essa explanação aqui para a gente observar quais são os impactos da reforma tributária nesse segmento, e lógico que aqui é só um recorte, né? É um recorte de um todo, mas só para a gente entender que as conclusões dos segmentos econômicos com a vigência, com a introdução da reforma tributária no ordenamento jurídico tributário brasileiro, não tem receita de bolo. Não vai ser uma questão só de parametrização de estoque ou ajuste de planilha, igual a gente já falou. Então, eu trouxe alguns dados aqui, só para a gente avaliar, raciocinar aqui sobre a questão da locação de bens móveis. E a gente vai ver que a reforma tributária ela vai trazer aí grandes impactos nesse segmento. Então, eu trouxe um contrato aqui de locação, e esse contrato ele é real, tá? Trouxe algumas cláusulas que são importantes para a gente concluir algumas situações de impacto nesse segmento com o advindo da reforma tributária. Então, assim, algumas cláusulas que eu trouxe aqui, a gente tem que observar para quê? Para a gente realizar uma associação com a tributação, com a incidência da tributação dos tributos novos, dos tributos instituídos pela Lei Complementar 214 de 2025. Então, veja bem, nesse contrato de locação, né, de veículo, de bem móvel, o objeto dele é o quê? Um caminhão-pipa, tá? Ou seja, um bem móvel,
caminho pipa, marca Ford. Está aqui o modelo, né, dele, tranquilo. Então tá, a gente já sabe que trata-se de uma alocação de bem imóvel. Tá? Cláusula segunda. Essa cláusula aqui também é muito importante. A locadora ela ficará integralmente responsável pela manutenção do bem, né, através da realização de serviço periódico, pela manutenção preventiva dos equipamentos do veículo locado ou veículo locado. Aqui, pessoal, essa cláusula, para quem está nesse segmento, vai ter que mapear ela. E lá na frente a gente vai ver que vai fazer todo sentido eu mapear essa cláusula. Por quê? Ora, se o locador ele vai ficar integralmente responsável pela manutenção, e aqui eu tenho que pensar tributário, eu tenho que pensar fora da caixinha, então se ele vai ficar responsável pela manutenção, ele vai ter que contratar para fazer a manutenção. Se ele vai contratar, ele vai ter despesa. E na reforma tributária eu tenho que pensar 24 horas em crédito. Então, veja bem, eu já tenho que mapear essa cláusula. Vamos para a próxima. Outra cláusula é o prazo de vigência de solução do contrato. Então, vou ter que tomar cuidado aqui, porque eu tenho que saber qual que é o prazo desse contrato, porque nós sabemos que existe uma transição na reforma tributária, de 2026 até 2032. Nesse período, eu tenho em torno de 6 janelas de precificação. Por quê? Porque tem tributo sendo extinto, tributo novo ingressando, e cada situação dessa vai alterar diretamente o quê? A base de cálculo dos tributos novos. Então, aqui eu tenho que tomar um cuidado. Esse meu contrato começou quando e vai até quando? Ele vai passar, ele já é antigo, ele vai entrar pelo ano de 2027. Aí, por que eu tenho que mapear essa cláusula? Eu tenho que entender que 2027 PIS e COFINS é extinto. PIS e COFINS já não existe mais, a partir de janeiro de 2027. Mas aí entra quem? Entra o CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. Qual que é o detalhe aqui? O CBS é calculado por fora. Então, eu tenho que revisitar esse contrato aqui para verificar o meu preço. Se o valor que eu pactuei com o contratante lá atrás, eu vou conseguir chegar nesse mesmo preço. Então, veja bem. Nesse segmento econômico de locação de bens imóveis, você vai ter que mapear essas cláusulas, principalmente se for um contrato aí que ultrapassa 2 anos, né? 3 anos, que é muito comum. Tá? É muito comum. Tem obras que levam essa quantidade de tempo. Outro detalhe muito importante desse segmento, cláusula 4ª, obrigações do locador. Manutenção preventiva do bem locado. Aqui também nós já vamos saber que ele vai ter o quê? Despesa com manutenção. Mesma coisa, manutenção corretiva, exceto as de mau uso. Ou seja, que foi por culpa de quem? Da locatária. E prestar todas as informações e orientações da locadora sobre o manuseio, guarda e observação do bem objeto da locação. Tá? Então, veja bem, isso aqui é uma das cláusulas que a gente vai ter que mapear. Agora, essa aqui é uma das mais importantes e aqui a gente mais tem que ter cuidado. A cláusula 6ª é preço e forma de pagamento. Olha o cuidado aqui. Pela locação hora ajustada, a locatária pagará à locadora a importância total fixa e reajustável dentro do período de vigência do presente contrato de quanto? R$ 358.500. O pagamento será efetuado conforme as medições dos serviços. Então, olha só aqui, pessoal. Se é medição, eu já sei que o pagamento ele vai acontecer em períodos mensais. Se ele está falando aqui que é medição, eu já sei que é fracionado, que serão realizadas pela locatária ao término de cada período, que se inicia no dia 16 e finda no dia 15. Então, olha só, se eu inicio aqui uma medição dia 16 de julho e termina 15 de agosto, as situações de um planejamento tributário para a reforma tributária, no contexto da reforma tributária, já começa por aqui. Por quê? Eu tenho que verificar qual que vai ser o período de apuração do CBS e da IBS nesse contexto.
Primeira coisa, né? Na verdade, uma das situações que eu tenho que cogitar. Ele vai ser pela medição ou ele vai ser pelo pagamento? Tá? Então, por exemplo, se eu assessoro esse segmento econômico, eu tenho que tomar esse cuidado para me saber qual que é o período de apuração. E a gente vai ver lá na frente, isso aqui vai impactar muito o fluxo de caixa da empresa, não é brincadeira. Então, veja bem que esse valor aqui ele é R$ 358.500, tá? Só que é 358.500 durante o período de vigência do contrato. O período de vigência é o quê? 12 meses. Então, esse 358.500 aqui, ele vai ser diluído em 12 meses. A cada medição, a cada conclusão de serviço, tem uma medição e é pago para a locadora de bens imóveis uma parte. Beleza. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Né? Já no contexto da reforma tributária para esse segmento. Bem, primeira coisa é eu saber esse contexto, essas definições, e eu chamo a atenção aqui, pessoal, do seguinte: às vezes, inicialmente, parece teoria, parece só juridiquês, mas eu vou ter que pegar esse juridiquês e vou ter que aplicar na prática, porque se eu não absorver esse juridiquês, eu não consigo aplicar na prática. Tá? Então, primeiro, o que eu tenho que saber no contexto da reforma tributária? O que são as operações com bens? Todas e quaisquer que envolvem bens móveis ou imóveis, tá? Materiais ou imateriais, inclusive direitos. Então, aqui é o conceito, a definição de operação com bem. E a operação com serviço? Todas as demais que não sejam enquadradas como operação com bem, nos termos do parágrafo anterior. Então, achei até um conceito de serviço na reforma tributária, eu achei até um conceito assim, residual, muito abrangente. Mas é o que nós temos no texto hoje. Então, o que a gente vai ter que tomar cuidado? Em situações, a gente não confundir operação com bem e operação com serviço. E isso vai ser necessário no segmento de locação de bens móveis. Tá? Nesse contrato aqui, é uma locação de um bem sem o operador, sem o condutor do caminhão. Tá? Ou seja, sem o fornecimento da mão de obra. Tá? Tranquilo. Um outro detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não absorver isso aqui, a gente não sabe incluir isso, conseguir entender isso dentro do segmento econômico do cliente. O que na reforma tributária é considerado, no contexto dela, é considerado fornecimento? A entrega ou disponibilização do bem material, tá? A instituição, transferência, cessão, concessão, licenciamento ou disponibilização de bem material, inclusive direito. A linha B que pode entender software está aqui, licenciamento está aqui. Tá? A linha C aqui, a prestação ou disponibilização do serviço. Tá? Então, assim, tomar muito cuidado com esses conceitos de fornecimento, porque na hora que você for aplicar a tributação, você vai precisar disso. Aí um outro detalhe. O que eu tenho que me perguntar? Os novos tributos incidem sobre locação? Incidem? Eles incidem sobre locação. Tá? E aqui, pessoal, tem um detalhe muito sutil que quem tem, às vezes, quem tem já um tempo vasto na área, já consegue verificar um detalhe. Aqui, e é um detalhe muito importante. Tá? Mas aqui cabe a gente absorver e entender que hoje, locação incide ICMS e ISS? Locação de bens imóveis? Não. Locação de bens imóveis hoje incide ICMS e ISS? Em regra, não. E por que eu falei em regra? Porque se eu loco um imóvel e, por exemplo, eu exploro atividade econômica como a de eventos, aí eu pago ISS e sou obrigado a emitir documento fiscal. Se eu alugo um imóvel residencial, eu loco um imóvel residencial, mas com finalidade de festa de promoção, de festa de casamento, de buffet, festa de aniversário, aí eu tributo o ISS. Mas só com finalidade, só com objeto principal de locação de imóvel residencial comercial, aí não. Aí não tributa nem ICMS e nem ISS. Tanto é que é o subitem 3.01
da Lei Complementar 116 de 2003, que já foi vetada, né? Mas aqui basta a gente saber que locação agora, hoje, que não tributa ICMS nem ISS, passará a ser tributado pelo IBS e CBS, que são os tributos novos da reforma tributária. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Já em 2026. Como a gente conversou, cuidado. Ah, Leandro, eu ouvi falar que eu não vou recolher os tributos novos de 2026. Caso o contribuinte cumpra na integralidade, com eficiência, as obrigações acessórias. Quais são as obrigações acessórias, Leandro? A emissão da nota fiscal de acordo com o layout estabelecido pelas notas técnicas. Tá? Então, aquela situação que a gente conversou na terça-feira passada. Se eu não emitir a nota fiscal eletrônica correta, eu vou recolher o IBS e CBS. Se eu vou compensar com algum outro tributo federal, e se eu tenho débito suficiente para compensar, é outra história. Mas primeiro eu vou ter que desembolsar financeiramente. Eu vou ter que fazer o recolhimento. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu não posso contar que todos os meus clientes vão atender essa obrigação acessória. Eu não posso contar com isso. Eu tenho que entender que, se acontecer uma inconsistência na emissão dos documentos fiscais, a empresa poderá recolher os tributos e eu tenho que saber como é que funciona. Né? Então, tá bom. Então, o que interessa daqui é que locação, seja de bens móveis ou imóveis, vai tributar o IBS e CBS. Tranquilo. Um outro detalhe que eu tenho que ficar muito atento. O momento de ocorrência do fato gerador no segmento de locação de bens móveis. Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, veja bem. Considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento das operações com bens ou com serviços. Tá? Ainda que de execução continuada ou fracionada. Agora eu pergunto, o que é execução, operação com bens ou com serviços, de execução continuada ou fracionada? Alguém pode falar aí para a gente o que seria essa execução continuada ou fracionada? Então, pessoal, um exemplo aqui. O que seria essa operação com bens ou serviços de execução continuada ou fracionada? Vou dar um exemplo aqui. Serviço de abastecimento, saneamento, né? Fornecimento de água, luz, telefone, internet. Tá? Isso são serviços de execução continuada ou fracionada. O que é continuado? Você não tem ali como ter um parâmetro de quando inicia e de quando termina. O fornecimento é continuado. Tá? Só que tem um detalhe aqui. A locação de bens móveis, ela também não é uma execução, ela também não é uma operação de execução fracionada. Veja bem, a gente não analisou o contrato lá atrás e viu que lá o pagamento é feito em medição. Ora, se é feito em medição, é fracionado. Porque a medição ela ocorre o quê? Nos meses. Ela ocorre em período mensal. Cada mês, após cada conclusão de etapa do serviço, o que acontece? A realização do pagamento. Ali ocorre a medição, a contratada recebe a medição, vai emitir a nota fiscal para receber o pagamento. Então, pessoal, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Então, eu já sei que, além de água, de fornecimento de água, de luz, de telefone, de internet, que é uma operação de execução continuada ou fracionada, a locação de bens móveis também pode ser. Agora, olha o perigo. Nas operações de execução continuada ou fracionada, em que não seja possível, tá? Em que não seja possível identificar o momento de entrega ou disponibilização do bem ou do término do fornecimento de serviço, como as relativas a abastecimento de água
saneamento básico, gás canalizado, serviço de telecomunicação, serviço de internet e energia elétrica, considera-se ocorrido o fato gerador no momento em que se torna devido o pagamento. Tá? Lembrando que aqui o legislador infraconstitucional, ele deu ideia para a gente, ele falou assim, olha, como... É um exemplo. Tá? É um exemplo. Oi? Não. Então, assim, é um exemplo. Então, veja bem. Na locação de bens móveis, ela também é uma operação de execução continuada do fracionário. Aí, o que eu vou ter que tomar cuidado? Eu vou ter que observar o contrato. Eu vou ter que observar o contrato de locação. Por quê? Se for possível identificar o momento da entrega ou da disponibilização do bem, o meu período de apuração dos tributos novos já vai ser aqui. Agora, isso aí tem um problema sério. Por quê? Porque o momento de ocorrência do fato gerador, ele é no fornecimento ou no pagamento. Ou seja, eu forneci ali o bem ou o serviço, já é período de apuração, de fato gerador. Se eu recebi um pagamento antecipado, naquele mês que eu recebi o pagamento antecipado, já é fato gerador. Então, pessoal, qual que é o grande problema aqui? E o grande impacto, na verdade, né, para o segmento de locação de bens móveis na reforma tributária? Haverá o quê? Um descasamento financeiro. Independente de a empresa da locação ter o recebimento do dinheiro, ter recebido o dinheiro do cliente. Por quê, pessoal? Ó, esse contrato aqui, no nosso caso, é de 358.500. Se for possível a identificação do momento da entrega ou disponibilização do bem, eu já tenho o recolhimento do imposto antes de receber o pagamento do cliente. Então, veja bem, se eu forneci o caminhão-pipa, agora em julho, para o contratante, isso é possível de identificar pelo contrato, a data que eu disponibilizei o caminhão, eu já tenho um período de apuração de julho, e vamos pensar aqui numa alíquota de 28% de BS-CBS. Eu já tenho 28% de 358.500 para pagar em quê? Se o período de apuração é em julho, eu vou pagar em agosto. Por quê? Porque o fato gerador é no fornecimento. Se eu conseguir identificar o fornecimento, o fato gerador é no fornecimento. Então, se eu tenho um contrato de 358.500, veja bem, e eu forneci em julho, em agosto eu já tenho esse valor para pagar. Então, comecem a pensar, 28% aí de 358 mil. Leandro, mas é 350 mil aí são em 10 meses. Aí eu vou pagar... Mas aí, veja bem, aí é o contrato dele com quem? Com a contratante. Mas qual que é o fato gerador do IBS da CBS? Não é o fornecimento? Mas aí é até covardia, né? Mas é isso aí. Mas Fábio, é o que eu estou falando. Alguns profissionais estão pensando que a reforma tributária é parametrizar sistema ou ajustar a planilha. Estão cochilando, né? Não é isso. Aí você observa o seguinte, tá, Leandro? Eu estou com um problema aqui. No segmento. Porque é o seguinte, quem assessora esse segmento na prática, ele sabe que o contrato entrega. Você tem muito bem, tem condições reais de definir qual foi o período em que o bem foi entregue ou disponibilizado, a data certinha. Então, por exemplo, eu sei que o caminhão-pipa eu entreguei na obra dia 15 de julho. Ou seja, eu disponibilizei o bem quando? 15 de julho. Se eu disponibilizei 15 de julho, e vamos considerar aqui uma alíquota de BS-CBS de 28%, eu tenho 28% de 358 mil para pagar já em agosto. Aí por isso que eu coloquei esse dado aqui embaixo. Ó. Haverá um descasamento financeiro. Ou seja, independentemente das empresas de locação ter recebido dinheiro do cliente, ele já terá a obrigação de recolher o IBS e CBS sobre a receita correspondente àquele período de disponibilização. Ou seja, as empresas do segmento de locação, elas deverão negociar o quê? Ela vai ter que ajustar o prazo de pagamento dela, e aí por isso que a gente fica escutando por aí assim, olha, tem que
vai ter que revisitar os contratos. Aqui, ó, revisitar o contrato é isso aqui na prática. Então, vamos supor, se o vencimento do IBS da CBS for dia 20, e, por exemplo, eu tenho acordado com o meu contratante que o pagamento vai ser dia 25, eu vou ter que rever esse prazo. Eu vou ter que aproximar ele o máximo possível do dia 20. Isso se for dia 20, tá? Porque a gente não sabe se, por exemplo, vai ser dia 15, se vai ser dia 10 o vencimento, a gente não sabe. Vai depender do regulamento. Mas o fato é que eu vou ter que tentar aproximar ao máximo o pagamento das minhas duplicatas do quê? Da data do vencimento do tributo. E esse é só um dado que você tem que analisar. Sem falar da Para não comprometer o fluxo de caixa, né? Sim, para comprometer o fluxo de caixa. Leandro, aí, no caso, fazer um contrato de pagamento mensal e não fazer um contrato aí de global de 300 e tantos mil em 12 meses, né? Não, mas o problema aqui, Abraão, é o seguinte: o problema aqui está no momento de ocorrência do fato gerador. Porque o que acontece? Quem já percorreu aí, quem já enfrentou ou tudo ou próximo dos 544 artigos e 23 anexos da Lei Complementar 214/2005, você observa que a tendência é o regime de competência. A tendência é o regime de competência. Então, veja bem, aqui o legislador ele amarrou o momento fato gerador em duas situações. Olha, se você fornece, você já tem um período de apuração para pagar. Mas se você recebe antecipado, se você tem uma antecipação financeira, você paga também. Então, o problema aqui está no quê? Está no fornecimento do bem. Ainda que eu faça o contrato 12 meses, assim, que eu fracione esse pagamento em 12, 24, se eu fornecer o bem em janeiro, eu já tenho um período de operação em janeiro. E não é sobre a parcela uma das parcelas que eu vou receber, não. É sobre a totalidade. Por quê? Porque eu já forneci o bem. E aí, por exemplo, eu não vou conseguir fechar com o contratante, falar, não, em janeiro a gente fecha um contrato, fevereiro a gente fecha outro, março a gente fecha outro, para quê? Para tributar? Não, isso aí no mercado é inviável, isso não vai acontecer. Agora, eu estou com um problema aqui. Estou com um problema aqui para resolver. O que eu vou ter que fazer para mitigar isso aí? E ainda tem um outro detalhe, tá? Ainda tem outro detalhe. O local da operação desse segmento de locação de bens móveis, ele vai ser o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Então, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Significa dizer que não é o adquirente. Porque muitas das vezes o adquirente pode não ser o mesmo destinatário. Então, vou dar um exemplo aqui. O meu contratante, ele está na Bahia. Um exemplo. Só que o destino do caminhão-pipa foi para uma obra lá em Tocantins. Então, a alíquota do CBS e do IBS, como será a partir da vigência da reforma tributária no destino, diferente de hoje, que é na origem, né? Então, o que acontece? Eu vou ter que tomar esse cuidado para não confundir a alíquota. E também tem um outro detalhe. A alíquota, por exemplo, de Tocantins, a alíquota do IBS, CBS, do IVA, o IVA de Tocantins pode ser maior que o IVA de Goiânia. Pode ser maior que o IVA de Minas Gerais. De Uberlândia, Minas Gerais. Certo? Então, vou ter que tomar esse cuidado de que também de mapear o local da operação para onde o bem está sendo disponibilizado ou entregue. Por quê? Para na hora da tributação eu não confundir a alíquota. Tá? Para não, de repente, não considerar a alíquota do IVA daqui de Goiânia, que não tem nada a ver com o IVA lá de Tocantins. E também tomar cuidado que adquirente na reforma tributária vai ser diferente de destinatário. Pode coincidir? Pode coincidir. Mas pode ter situações em que o adquirente é o contratante, mas o local de entrega do bem foi em outro município, de outro estado. Né? Ou de outro município no mesmo estado da contratante. Ou seja, eu vou ter que observar contrato e documento fiscal, nota fiscal. Tá? Então, tem mais esse detalhe também. Aí, tranquilo. Eu estou com um problema na mão. Né?
olha, eu já estou pagando, eu já vou pagar o imposto antes de receber do cliente. Como é que eu vou fazer? Vou trabalhar crédito. Vou trabalhar crédito. É lógico que para mim trabalhar crédito, pessoal, eu já entendo que eu já não estou mais no Simples Nacional normal, ou eu estou no Simples Nacional no regime híbrido, com os tributos novos por fora do DAS, por fora do documento de arrecadação do Simples Nacional. Já pacifiquei essa situação. Então, já sei que eu estou aqui no regime regular. Então, o que eu vou ter que considerar aí para mim tentar mitigar esse débito que vai impactar no fluxo de caixa da empresa? Vou ter que otimizar os créditos no máximo que eu puder. Vou ter que fazer o levantamento de crédito no máximo que eu puder. E ainda assim, bem no início ali da transição da reforma tributária, e se caso, por exemplo, se a empresa de locação de bens imóveis ela não cumprir com as obrigações acessórias que são da norma, eu já posso ter um impacto, porque eu vou ter que recolher o IBS e a CBS, ainda que eu compense, mas inicialmente eu vou ter que recolher, ou seja, eu vou ter que desembolsar, né? E isso vai fazer diferença. Então, tem que ficar atento também nessa situação, já dentro de 2026, tá? E talvez, além de todos os créditos que a assessoria ali do segmento do cliente ela mapear, talvez não seja necessário o suficiente para quitar um débito já inicialmente. E outro detalhe, pessoal, tem que tomar muito cuidado com essa receita, com essa cobrança, com esse preço que o locador cobrou. Quando eu for praticar preços na vigência da reforma tributária, eu vou ter que deixar esse preço líquido de tributos. Ou seja, antes de eu aplicar a alíquota do IVA, eu vou ter que desembutir PIS, COFINS, ICMS ou ISS, dependendo do segmento da empresa. Então, perceba, eu vou ter que reprecificar. Isso aí, nós estamos falando de locação de bens móveis, mas serve para qualquer segmento. As próprias assessorias, sejam advocatícias, seja contábil, qualquer profissão, por exemplo, de serviço intelectual, vai ter que, desde que vá ali para o regime regular, migre para o regime regular do BSCBS, vai ter que reprecificar o preço dos seus honorários. Por quê? Senão o preço que você cobra hoje não vai chegar no seu caixa. Você vai ter que reprecificar ele para chegar no líquido que você recebe hoje. Só que aí você vai ter que ter habilidade para explicar para o cliente e fazer ele, principalmente se o seu cliente estiver num regime regular, para entender que ele não vai ter custo com você, que o custo ele não vai ter o custo dele com o teu honorário não aumentou. Mas aí você vai ter que saber trabalhar essa situação, ter habilidade para explicar para ele. Porque fatalmente, é uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla, fatalmente os clientes eles vão solicitar o crédito, só que não é o crédito de um escritório que está no regime do Simples Nacional. Certo? Eles vão pedir um crédito de quem está no regime regulado IBS da CBS. E, de repente, se a assessoria tiver com os tributos, com os novos tributos, por dentro do regime unificado, por dentro do DAS, talvez ele vai perder mercado, porque os clientes, principalmente ali, lucro real, lucro presumido, de cara, eles vão querer esse crédito cheio, então vai perder mercado e vai perder cliente, né? Consecutivamente vai perder cliente. Então, pessoal, aqui, só para vocês entenderem o impacto, talvez, e outro detalhe, tanto a minha receita ela tem que estar líquida de tributos, como as minhas aquisições também tem que estar líquida. Então, por exemplo, esse 215 mil aqui, ó, para mim tomar o crédito, eu já estou considerando que não tem PIS, nem COFINS, nem ICMS ou ISS aqui dentro. Eu não posso tomar crédito com os tributos embutidos. Certo? E por quê, pessoal? Porque o IBS e a CBS é cobrado por fora. Tá? É cobrado por fora. Então, tem que ter o meu preço líquido, tem que estar descontaminado dos tributos sobre o consumo que existe hoje. Isso vale para a receita, quando eu for debitar, como vale para quê? Para as minhas aquisições, quando eu for creditar. E aqui, pessoal, aqui é um problema
aqui tem um problema sério. E talvez esse crédito não seja suficiente para bater num débito de 358.500 e a empresa vai precisar do quê? De capital de terceiro. Ou outras estratégias, repasse de preço, né? Repasse de preço para o contratante, mas aí tem que depender também se o contratante vai aceitar esse remanejamento, né? Essa reprecificação, ou capital de terceiros, né? E até numa instituição financeira, pelo menos ali no capital nos primeiros momentos, para poder apagar o fogo ali, para tentar diminuir o impacto. Oi. Então, pessoal, e cada segmento ele vai ter sua particularidade. Cada segmento. Então, a alocação de bens móveis, a gente já viu hoje que tem um impacto terrível. Se eu não, vai ser muito difícil eu não conseguir definir o local da entrega, a data da entrega, o momento da entrega ou da disponibilização do bem. Vai ser muito difícil, porque consta em contrato. Então, se eu já disponibilizei o bem naquele mês, eu já tenho o fato gerador, que é o fornecimento, a disponibilização do bem. E eu vou tributar sobre o todo do contrato. O problema é esse. Eu não vou tributar sobre as parcelas que eu vou receber por mês. Significa dizer o quê? Descasamento financeiro. Eu vou ter imposto para pagar antes de receber do cliente. Se a data de receber do cliente não estiver pelo menos próxima do recebimento, do pagamento do cliente, o recebimento não estiver próximo da data do pagamento dos tributos novos, ali tem um impacto fortíssimo no fluxo de caixa. Então, quando a gente, às vezes, ouve falar, tem que reprecificar, tem que revisitar os contratos. É isso. É isso quando a gente fala, quando a gente escuta por aí, que é sobre isso. Agora, essa aqui, pessoal, é a prática do dia a dia. Isso aqui vai ser o que as assessorias elas vão enfrentar no dia a dia. Às vezes você vai para uma palestra que fica 2 horas, aí, assim, é ali colocado em formato de situações muito soltas, não são... o texto é colocado da lei complementar muito solto, não é agregado, não é direcionado para um segmento econômico, ou seja, não é concatenado, e às vezes você escuta ali 2 horas numa palestra e não sabe nem aplicar no segmento do cliente. Você não consegue, vou ali com solto. Aí, às vezes, eu vou falar de split payment. O que adianta eu falar do split payment se eu não falar segmentado? Né? Não vai adiantar eu falar de split payment, mas split payment, quando é um pagamento por meio de instrumento eletrônico, quando eu fizer o pagamento, a parte do tributo já vai ser direcionado direto para a União, para a Receita Federal e para o Comitê Gestor do IBS. Já não passa na conta caixa da empresa. Não adianta. Não vai adiantar. Aí, às vezes, eu fico 2 horas em uma palestra escutando, só que eu escuto informações que não são concatenadas, são informações soltas, que não está ligada ao segmento. Você não associa um raciocínio ao segmento. E aqui, pessoal, hoje eu trouxe de locação de bens móveis, porque eu prevejo um dos maiores impactos desse segmento. E outra, ele não está em regime diferenciado de tributação, ou seja, ele não tem redução de alíquota. Aqui, nas operações dele, no momento do oferimento da receita, ele vai pagar a alíquota cheia. Então, suponhamos que essa alíquota seja 28%. E nessa situação que a gente formou de disponibilização do bem, vai pagar 28% sobre o total do contrato. Ainda que a previsão do contrato seja o quê? Recebimento ao longo das medições, ou seja, medição mensal. E aqui tem que tomar cuidado, porque isso acontece muito aqui na construção civil. Né? Isso aqui também está ligado, esse racional aqui está ligado à construção civil. Só que a construção civil tem uns detalhes que você pode se valer de outros dispositivos para atenuar a carga, mitigar aqui, minimizar a consequência da carga tributária antecipada. Né? Antecipada. Então, aqui é uma questão do fluxo de caixa. E olha que aqui a gente nem falou de split payment, porque não é comum no segmento de locação de bens móveis esse pagamento por instrumento eletrônico de pagamento, não é comum. Né? Mas, se o pagamento for feito por boleto bancário, e o boleto bancário tiver uma chave eletrônica que possibilite o sistema da Receita Federal fazer a associação do tributo destacado na nota com o valor recolhido, o tributo vai subir direto para os cofres da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS.
Então, nem vai passar pela conta da empresa. Certo? Então, aqui passa... Só nesse segmento aqui, eu vou ter que revisitar contrato, eu vou ter que reprecificar, dependendo, e quando eu for reprecificar, eu vou ter que repassar valor dos tributos para o contratante, para mim chegar no líquido que eu cobrei no início do meu contrato. Tá? Então, assim, isso aqui se desmembra. Hoje, isso aqui a gente está falando sobre o segmento de locação de bens móveis. Mas aí, quando você vai para bares e restaurantes, tem um desmembramento. Quando você vai para o segmento de hotelaria, tem outro. Quando você vai para operação com bens imóveis, tem outro. Quando você vai para o setor industrial, tem outro. Quando você vai para transporte coletivo de passageiro, tem outro, e por aí vai. Então, pessoal, por isso que eu falei muito na reunião passada, que às vezes também, assim, eu vou pegar a lei complementar e eu vou ler ela. Não, depende. O tiro pode sair pela culatra. Você tem que fazer raciocínios concatenados. E assim, você pode perceber aqui, ó, aqui, como a ideia da reforma tributária é ter essa operação com bens ou serviços, para você ver que não é muito fácil você chegar a essas conclusões. Mas, por exemplo, se eu for pensar a essência de uma alocação de um bem imóvel, qual que é a essência? É a disponibilização de uso. Olha, não seria muito forçoso eu classificar a alocação de bens móveis no contexto da reforma tributária como prestação de serviço. Se eu categorizasse o segmento de locação de bens móveis como prestação de serviço, dali para frente tudo mudaria. Por exemplo, o local da operação já vai ser no domicílio principal do adquirente. Já não vai ser no do destinatário. Então, quando a gente já entrega pronto, olha, no segmento vai ser assim, 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 assado. Não, mas a gente já passou por várias etapas. Então, quando eu falo em disponibilização de uso, não seria uma coisa fora do normal dizer, não, então agora na reforma tributária, a locação de bens móveis é serviço. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o IVA europeu, lá, o segmento de locação de bens móveis lá na Europa é considerado serviço. Só para vocês verem a diferença de raciocínio, de entendimento. Porque lá eles entendem o seguinte, se não houve transferência de titularidade do bem, é serviço. Se houve transferência de titularidade do bem, é o quê? Aí é bem, aí é comércio, aí é venda, aí é alienação. Aí aqui não, aqui o entendimento já é diferente. Aqui, e até eu falei no início que aqui tem uma situação muito, muito sutil, mas quem já tem um tempo de experiência já nota. Olha, aqui está do jeito que está na legislação, eu trouxe para cá, para o slide. O legislador aqui, ó, ele fez questão de separar locação de prestação de serviço. Porque se ele não fizesse isso, o que ele faria? Aqui no inciso 8, ele determinaria o seguinte, olha, prestação de serviço, vírgula, inclusive locação. Ele não fez isso. Então, quando ele colocou locação aqui, e prestação de serviço no inciso 8 e locação no inciso 2, ele falou, olha, locação no contexto da reforma tributária não é a mesma coisa que prestação de serviço. Então, locação é o quê? Operação com bem móvel material. No contexto da reforma tributária. E aí, pessoal, vocês observam que, às vezes, soa como teoria, muita teoria, às vezes soa como juridiquês, mas não é. Se eu não souber, se eu não entender já, aqui pela incidência, a começar já da incidência, se eu não conseguir fazer esse discernimento que locação não é prestação de serviço, se eu não souber fazer essa distinção aqui, eu já vou errar lá no momento de ocorrência do fato gerador, ou seja, eu não vou saber, eu vou errar no período de apuração e vou errar no local da operação. Se eu errar no local da operação, eu erro aonde? Na alíquota. Porque se eu entender que é no adquirente, o adquirente ele pode estar num estado diferente. E na hora o adquirente está num estado, o destinatário está em outro. Ou seja, a alíquota do IVA vai ser diferente. O IVA de Goiás não é o IVA de Minas. E, assim, Goiás e Goiânia tem o IVA. Minas Gerais e Uberlândia vai ter outro IVA. Aí eu vou ter que ver, assessoria, ali assessorando estrategicamente meu cliente,
eu vou até que ter que tomar a decisão junto com ele, né, de tomar decisão no sentido de orientação, né? A decisão sempre é do empresário. Mas no sentido de que, dependendo dessa alíquota no outro estado, se compensa eu disponibilizar bens, eu fechar contratos de locação naquela localidade. Por quê? Porque aquela alíquota ela pode me compensar. No final das contas, ela pode me compensar. Então, pessoal, por isso que eu falo. Aqui é o que vai ser enfrentado aqui, ó, no dia a dia. Isso aqui é o dia a dia, é a prática. Aí, às vezes, você fica, o pessoal, IBS, CBS, é por fora, a split payment. Como é que você consegue entender isso aqui com profundidade em 2 horas de palestra? Em 1 hora de palestra? Não tem como. Aqui você tem que entrar com profundidade no segmento do cliente para você saber o impacto no cliente. E aqui, se ele não reprecificar, vai dar problema sério, porque quando ele for olhar, depois que ele recolheu os tributos, não vai chegar o preço que ele estava esperando, o preço que ele cobrou inicialmente no contrato. Então, já começa por aqui, certo? Então, isso aqui, pessoal, é só uma ideia que eu trouxe hoje de um segmento do impacto que vai ser na reforma tributária. Do impacto que vai ser. Então, eu tenho que começar a mapear essas situações, inclusive antes de 2026, tá? Antes de janeiro de 2026, eu já tenho que formalizar orientações para os clientes para que eles não recebam na prática, né, o impacto e, de repente, até estejam trabalhando no prejuízo e no prejuízo sem saber. Se alguém quiser colocar alguma situação, algum questionamento. Everaldo, tá mudo o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa para o nosso Cleane? Everaldo, Alguém quer perguntar? eu queria perguntar ao Leandro, tá faltando só 5 meses, né? Já aí, 1º de janeiro de 2026, Já está bem? A lei é essa aí ou ainda vai haver regulamentação? Porque quando sai a regulamentação, às vezes melhora muita coisa, né? É assim, Abrão, boa pergunta sua, boa pergunta. O que acontece? Vai vir um regulamento, né? Vai vir um regulamento da Lei Complementar 214 de 2005. Só que o que o regulamento ele consiste em quê? Ele só vai trazer com mais clareza, ou seja, a operacionalidade dos tributos. Ele vai focar na operacionalização. Mas o esqueleto, ou seja, a estrutura da reforma tributária já está na Lei Complementar 214, não tem como fugir mais. Então, o que ele vai trazer? Alguns dispositivos com mais clareza. Que ele vai trazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui prático. Vamos pegar o Simples Nacional. Olha, a base de cálculo do Simples Nacional, inclusive, com efeitos retroativos para 1º de janeiro de 2025, é demais receitas da atividade o objeto principal. Isso está na lei complementar. Aí, essas demais receitas da atividade, ele vai entrar com um detalhe a mais, só para trazer mais luz no detalhe ali do dispositivo. Mas o demais receitas da atividade, o objeto principal, não vai mudar. E o detalhe, como eu já falei, essa previsão ela é para 1º de janeiro de 2025. Certo? Aí aquilo que a gente começou. Leandro, mas a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional não foi alterada. Aí eu falo. Quem prevalece sobre quem? E outra coisa, é uma questão de quê? De faturamento, de aumentar a receita lá no PG das D. Nem precisa de mudar layout de plataforma. Tá? Mas então, Abrão, seria isso. O que o regulamento vai trazer para a gente é mais operacionalização da coisa. Mas ele não pode fugir das determinações da Lei Complementar 214/2005. Ele não pode fugir mais. Então, por exemplo, o fato gerador, o momento de ocorrência do fato gerador do segmento de locação de bens móveis vai mudar com o regulamento? Não vai mudar. Ele vai ser no local da entrega, no momento do local da entrega ou da disponibilização do bem. Ou seja, meu período de apuração não vai mudar e nem o local da operação vai mudar. Agora, como que eu trato com isso? Com planejamento tributário. O que eu vou ter que fazer? Otimizar crédito. Só que eu tenho que saber qual que é o crédito que eu posso tomar e qual que é o crédito que eu não posso. Né?
Por exemplo, um crédito de combustível. Por exemplo, o posto ali de combustível, ele não vai poder tomar crédito do quê? Da distribuidora. A distribuidora não vai poder tomar crédito de quem? Da refinaria. Mas se a refinaria mandar para uma transportadora rodoviária de carga, aí eu tenho que analisar o contexto para ver se a transportadora ela pode tomar esse crédito. Porque a finalidade desse combustível na transportadora não é a mesma finalidade do que no posto de combustível. E por que, Leandro? Porque combustível é monofásico. O recolhimento dele na reforma tributária vai ficar concentrado no quê? No industrial, no importador. Só que nas saídas eu tenho que tomar cuidado. Quando o distribuidor, a refinaria vendeu para o distribuidor, quando o distribuidor enviou o combustível, o posto de combustível é uma tratativa. Mas quando ele enviou para uma transportadora rodoviária de carga que vai utilizar esse combustível para abastecer os caminhões, é outra tratativa. Então, assim, mas em suma, o regulamento ele não vai mudar. O regulamento ele só vai trazer o quê? Operacionalização. Agora, aquela questão, né? A gente já está falando aqui de reforma tributária desde 2019, né? A gente já falou aqui de XML, tem que mapear XML, tem que os CRTs, os códigos de registro tributário lá tem que estar correto, porque assim, Abraão, vai começar pela nota. Janeiro de 2026 vai começar pela emissão da nota. E por que que a Receita Federal está disponibilizando ambiente de teste? Porque ela já prevê o problema lá em janeiro de 2026. Várias empresas tentando validar a nota e a nota dando rejeição, não conseguindo validar a nota. Só que é só isso? Não, isso aí é problema operacional. Eu tenho que focar onde? Na estratégia. Porque você pega um segmento de locação, pensa quem assessora a locação de bens novos se não souber explicar isso aqui para o cliente. E outra coisa, é comum você assessorar a empresa desse ramo que está no lucro presumido. Por quê? Porque locação de bens móveis hoje, ele não tem tanto crédito, PIS e COFINS, por exemplo, para ir para o lucro real. Então, e a margem de locação de bens móveis, a margem ela não é tão alta. Então, o que acontece? Ele fica ali no lucro presumido. Aí um outro impacto que é um impacto assim que eu falo de cultura. Empresa do lucro presumido hoje não está acostumada com crédito. Crédito hoje é a realidade de quem? De empresa do lucro real. Mas com a reforma tributária, o lucro presumido vai ter que se preocupar com crédito. Por quê? O PIS e o COFINS não vai ser extinto? Se o PIS e o COFINS é extinto, acaba a cumulatividade. Aí é não cumulatividade. Por quê? Porque entra o IBS e o CBS. Aí, veja bem, eu saio de 3,65 hoje no lucro presumido, e eu estou considerando que não é receita financeira, né? Eu saio de 3,65 e vou para 28% de BSCBS. Se eu não mapear crédito, para quanto vai a carga tributária? Se eu não otimizar crédito, se eu só ficar gerando débito para o cliente no lucro presumido. Isso eu estou falando de locação de bens móveis, mas vai ser para a clínica, tá? Vai ser para a clínica de saúde, tá? Todo segmento que se encaixa no lucro presumido, ele vai ter que se preocupar com crédito. Ele vai ter que otimizar esse banco de crédito, porque senão ele não vai conseguir se manter no mercado. Até porque a atratividade do lucro presumido ela está onde? Nos 3,65. Só que o PIS e o COFINS vai acabar. E aí? Hein, pessoal? Alguma coisa a mais? Alguma coisa a mais, pessoal? Alguma coisa a mais? Então, Leandro, na próxima semana você vai trazer mais alguma coisa para nós, né? Tá? Tranquilo, tranquilo. Então, pessoal, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos e até terça. Boa noite, até terça. Boa noite, até terça.